Olá! Sou o avatar do professor Valmério Clipeu Santana, licenciado em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo e apaixonado pela história. Quero agradecer o seu acesso ao meu canal Encruzilhadas. Seja sempre bem-vindo à nossa viagem pela história. Agora vamos ao que interessa. Um bom vídeo para você! Nesse mundo em ebulição, as encruzilhadas são muitas. É preciso saber onde se informar. Canal Encruzilhadas. Curta e compartilhe. Nossa história está repleta de curiosidades. E às vezes um acontecimento, guardadas as suas particularidades de tempo e espaço, apresenta estreita ligação com um outro acontecimento histórico. Hoje vamos falar de como o 8 de janeiro de 2023, no Brasil, foi organizado como uma certa imagem refletida da Marcha sobre Roma, marco da tomada de poder pelos fascistas italianos no ano de 1922. Ajeite-se na sua poltrona, que agora vamos mostrar como a turba que tomou e depredou a sede dos três poderes, em Brasília, encontrou um governo bem diferente daquele do monarca Victor Emanuel III, que Mussolini encontrou, resultando no seu fracasso retumbante. A data é 31 de outubro de 1922, e a cena mostra a praça lotada em frente ao Palácio Quirinal, residência do monarca Victor Emanuel III, onde Benito Mussolini está sendo empossado primeiro-ministro da Itália. A atmosfera de regozijo mostra a massa comemorando a vitória, aguardando o pronunciamento do líder do Partido Nacional Fascista. Mas esse é o ápice de lutas que começaram ainda no final da segunda década do século XX, logo após o triunfo de um outro grande movimento político na Europa, a Revolução Russa que levou os bolcheviques ao poder na Rússia. Mas como esses dois movimentos conectam-se para engendrar a Marcha sobre Roma, que levou Mussolini e seus camisas negras ao poder naquele 31 de outubro de 1922? Simples. A Revolução Russa lançou sobre governantes e as elites econômicas e políticas da Europa o medo de verem repetido em seu território a Revolução do Proletariado, fazendo surgir um sentimento anticomunista que os fascistas capitalizaram muito bem. Assim, de um movimento com não mais de 30 mil inscritos em 1921, o fascismo já contava, em 1922, com uma massa de mais de 300 mil adeptos. Essa massa, dirigida por Mussolini, formou uma turba precariamente armada que marchou sobre Roma, exigindo a nomeação de seu líder como primeiro-ministro. Diante disso, o frágil governo do monarca Victor Emanuel III e de seu impopular primeiro-ministro, Luigi Facta, capitulou, cedendo às exigências dos fascistas. O sucesso do movimento fascista resultou em triunfo, portanto, não tanto por sua capacidade, não obstante o grande número dos sublevados, mas pela fragilidade e perfil do governo que encontrou no poder. Guarde bem esta informação, ela será importante quando formos buscar os motivos do fracasso do 8 de janeiro de 2023 no Brasil, que é exatamente aquilo que desejamos analisar. Como na gestação do fascismo italiano no final da década de 1910 e no início da década de 1920, os movimentos de extrema-direita cresceram muito rapidamente no Brasil na parte final da década de 2010, encontrando seu ápice com a eleição de Jair Bolsonaro, em 2018, que venceu Fernando Haddad, do PT, numa campanha em que também explorou no eleitorado a memória anticomunista da ditadura militar do pós-64. No governo, Bolsonaro sustentou a narrativa da ameaça comunista na sua versão atualizada de globalismo,
construída sob a égide do negacionismo histórico e científico, do ultraliberalismo econômico e do Estado policialesco, alinhado a outros movimentos globais da extrema-direita que praticam a morte dos fatos e preconizam a verdade como conforto. Adicionalmente, sustentou uma teoria da conspiração segundo a qual as urnas eletrônicas, utilizadas para coletar votos no sistema eleitoral brasileiro, que seria dominado pelos comunistas, não são confiáveis. A partir dessa teoria da conspiração, sustentada por uma máquina de desinformação que ficou conhecida como Gabinete do Ódio, desenvolveu-se uma massa militante sempre crescente, que alcançou quase metade do eleitorado brasileiro, como ficou registrado no resultado da eleição presidencial de 2022. Ainda assim, essa massa, que passou a se denominar povo brasileiro e a usar a bandeira e as cores nacionais como seu símbolo, foi derrotada nas urnas justamente pelas forças políticas que caracterizavam como comunistas, organizadas no entorno do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Isto foi o bastante para, não obstante o fato de as eleições terem sido consideradas democráticas e as urnas seguras por observadores internacionais e pelas autoridades eleitorais brasileiras, o candidato derrotado recorrer à sua teoria da conspiração e insinuar para seu eleitorado, contando com um trabalho intensivo do Gabinete do Ódio nas redes sociais, que havia vencido as eleições, mas que as forças comunistas haviam dado a vitória para seu adversário. A ideia dos mentores intelectuais da tentativa de golpe, segundo apurou a Comissão Parlamentar Mista de Investigação, criada no Congresso Nacional para apurar os fatos, era que a desordem fizesse com que o governo do presidente eleito e empossado fazia pouco mais de uma semana, amedrontado, lançasse mão de um decreto de garantia da lei e da ordem, entregando às Forças Armadas o poder para conter a desordem. Na execução do decreto, as forças militares, aliadas do candidato derrotado, alegando atender aos anseios populares, confirmariam que houve fraude nas eleições, promoveriam intervenção na Justiça Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, prenderiam ministros supostamente corruptos e o presidente deposto, e, como cereja do bolo, empossariam Jair Bolsonaro, candidato derrotado nas pretensas eleições fraudadas, presidente da República. Entretanto, esse plano fracassou. Os golpistas acabaram presos, com muitos já julgados e condenados por tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Alguns dos financiadores também já foram identificados e muitos estão sendo processados. As investigações se aproximam dos mentores, inclusive de Jair Bolsonaro. Mas por que tão diferente desfecho ocorreu na tentativa de golpe no 8 de janeiro em relação ao evento, no qual nitidamente se espelhou a Marcha sobre Roma de 1922? Como já sinalizamos neste vídeo, o fator determinante parece ter sido o perfil do governo que os movimentos golpistas encontraram no poder. Se na Itália, o monarca Victor Emanuel III, além de presumidamente não perceber antagonismo entre seu projeto elitista de poder e o projeto do fascismo, no Brasil de 1923, os golpistas do 8 de janeiro encontraram instituições alinhadas na defesa do Estado Democrático de Direito, com um governo construído exatamente como oposição ao projeto fascista, cuja ação rápida e resoluta enfrentou e venceu a desordem sem deixar escalar a crise política e sem permitir que as manifestações de Brasília acabassem se espalhando para outros estados da Federação. Nisto tudo, as informações sobre os bastidores da crise, que já são de domínio público, apontam para dois fatos importantes que deram a esta crise uma resolução bem diferente daquela dada à marcha sobre Roma dos fascistas italianos em 1922. A primeira foi o soco na mesa do presidente Lula e seu recado aos golpistas: quem quiser governar, que ganhe as eleições. A segunda foi a manifestação da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, GLO,
Não. Então, é inescapável concluir-se que, a despeito de todo o processo de organização golpista, cuja mentoria intelectual e sustentação financeira já restam desveladas pelos processos judiciais, e da coesão ideológica da massa que marchou sobre Brasília, para dar suporte ao processo golpista, a força da democracia brasileira reafirmou-se de maneira inequívoca. E como proclama o documentário da jornalista Júlia Dualib sobre esse evento histórico, a democracia resiste.